boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Então vamos projetar a leitura de hoje. Estamos continuando no capítulo falando sobre os 3 reinos, onde Kardec começa a aprofundar questões que eu considero extremamente interessantes para o entendimento da evolução humana. Porque começa lá no reino animal, vegetal. Na semana passada, o foco foi muito em cima dos vegetais. Hoje ele já está entrando no mundo animal. Ele pergunta: de onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que esta aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? De um ponto de vista assim, leigo, o fato de um papagaio falar razoavelmente
dá uma ideia errada até da questão da inteligência. Um macaco, um bonomo, um chimpanzé ou um gorila, são os três, depois o orangotango, o quarto, tem uma inteligência comparável de crianças pequenas, 2, 3, 4 anos. Um papagaio, não. Só que, por uma questão apenas de fisiologia, as cordas vocais dos macacos não são adequadas para expressar a linguagem humana. Eles têm uma linguagem própria, emitem sons, mas que não são adequados para a linguagem humana. E um papagaio é. Mas isso não significa que o papagaio seja mais evoluído que o macaco. A resposta é mais ou menos essa. Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Pelo fato de imitar a voz, não quer dizer que as aves sejam mais inteligentes ou mais evoluídas que os macacos. Não. É apenas uma, dentre muitas características. Os macacos, os mamíferos superiores em geral, tá? Eles seguiram uma linha de evolução que não dependeu, que não privilegiou a comunicação verbal. O homem é que seguiu por esse caminho. Mas como não era uma questão de sobre eles se viraram bem com os meios de comunicação de que dispõe, sinais, sons que não são exatamente de fala e outras coisas, a evolução não precisou de trabalhar as cordas vocais desses animais. Só isso, nada além disso, nada demais. A coisa começa. Oi, diga. Fale. Será que Kardec não estava aqui querendo saber sobre se a evolução seguia pelo lado da imitação, da voz, ou pelo lado. Uma curiosidade mesmo, né? Olha, eu diria o seguinte. Jogando verde, né, para tentar colher maduro. Não, tá o verde, mas eu acho que mais do que isso, de fato, a gente tem essa impressão. Tem essa impressão. Tá? Eu conheci um papagaio que uma vez colocou um cachorro no castigo. O cachorro tinha sido adestrado para ir para o castigo. Quando, fulano, vai para o castigo. Ele ia, o castigo dele era ir para a varanda, ficava lá na varanda. O papagaio aprendeu a falar o nome do cachorro e falar, vai para o castigo. Uma vez você entrou lá, o cachorro estava no castigo. O que foi? O papagaio tinha mandado o cachorro para o castigo. Isso que é mais inteligência, não, mas que dá essa sensação, dá, não é? O cachorro obedeceu o papagaio. Agora, o que é de fato importante vem aqui. Ele começou, não que ele pensasse nisso, mas as pessoas pensam assim, né? E, de fato, um papagaio, em relação às aves, ele é considerado uma ave de inteligência superior. Mas, embora não tenha um cérebro de galinha, tem um cérebro de papagaio. Então, a parte cerebral dele não é tão dotada quanto a de um mamífero, principalmente um macaco ou um cachorro. A questão da inteligência é fundamental. A inteligência, um órgão para manifestar a inteligência é mais importante para a evolução do que um órgão para manifestar a fala. Basicamente é isso. Agora, esta é a grande pergunta. Aqui Kardec começou o que realmente interessa. Pois que os animais possuem inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, já que eles têm inteligência razoável, isso é inequívoco, haverá neles algum princípio independente da matéria? Princípio independente da matéria. Ele ali tomou cuidado, elaborou, mas ele quer saber o seguinte: morreu o corpo do cachorro, sobrou alguma coisa? Ou acabou? Eu acredito que morreu. O Espiritismo prega aqui. O homem tem um corpo orgânico e quando morre nós sobrevivemos, porque nós não somos o nosso corpo. E os animais? Esses animais mais inteligentes? Sobra alguma coisa ou morreu? Olha a resposta. E que sobrevive ao corpo. Essa resposta aqui é extremamente simples,
e retumbante para a turma aí que que abusa dos animais. Nós estamos chegando a um ponto que não há mais espaço para se tratar os animais como se fazia nos séculos passados. Isso vai ter que acabar. A própria legislação está mudando isso. Aí, Kardec está no terreno dele, né? Aí é onde ele queria. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? O mundo espiritual não quis discutir definição da palavra alma. É também uma alma, se você quiser definir assim. Depende do sentido que você der essa palavra. Pode chamar de alma? Pode. Porém, se chamar de alma, ela é inferior à alma do homem. Não é a mesma coisa. É um princípio que subsiste à morte do corpo físico. Se você quiser, você pode chamar de alma, mas não é igual à alma de um homem, é muito inferior. A distância entre essa alma do animal e a alma do homem, aqui eu achei um exagero, mas é para forçar bem a coisa. Equivale à distância entre a alma do homem e Deus. Achar que a distância entre um animal como um cachorro doméstico e nós é igual à distância entre nós e Deus, eu acho que é meio. Ou se fosse só isso, eu estaria ótimo, né? Nós estaríamos muito bem. Eu acho que de nós a Deus falta muito mais do que do cachorro para nós. Mas na época, é o que eles podiam falar. Aqui eles começam a dar nó em pingo d'água. Eu não vou chegar até o ponto mais interessante, vai ficar para você, Paulo. Tem uma hora lá que ele fala, responde, mas não toca, não responde o que o Kardec perguntou, porque não podia responder. Não era hora para responder. E fica ali, dá uma enrolada, etc., mas não responde. Então, o que nós temos aqui agora? Existe alguma coisa, uma alma animal que sobrevive ao corpo, muito inferior do ser humano. Após a morte, conserva a alma dos animais, a sua individualidade e a consciência de si mesmo. Kardec foi no crescente. Consciência de si mesmo é o que nos torna humanos. O que nos torna humanos foi a conquista do eu penso, logo existo. Agora, individualidade é uma outra coisa. E a resposta, de fato, distingue uma coisa da outra. Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não conserva. A vida inteligente lhe permanece, essa alma animal permanece viva, mas a inteligência está em estado latente. Não se desenvolveu ao ponto de saber que eu penso, logo existe. Mas o mais importante nesse caso aqui é que dá uma resposta marcante para quem é animal. O meu bichinho, aquele que me afeiçoei tanto, olha, uma vez eu passei pela morte de um cãozinho. Foi duro para mim, foi quase como perder uma criança. Tem gente que desiste de ter animal depois que perde o primeiro. Aquela centelhinha divina ali já é uma individualidade. Ela não desaparece. Ela segue o seu caminho do outro lado. Não é um espírito ainda, mas já é uma individualidade. Sim, aí ele completa aqui com a cereja do bolo. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que vai reencarnar? Se subsiste, vai reencarnar de novo. E ela escolhe? Não. Aí também está querendo demais. Não tem livre-arbítrio. Falta livre-arbítrio. Então, vamos juntar isso tudo num quadrinho só? Eu preparei aqui, não resisti. Matar as saudades das quartas-feiras, eu não resisti e fiz isso aqui, Paulo. Mas é rápido. O homem, naquele momento, para Kardec, o que era dito? Nós somos espíritos. Quando preso a um corpo de carne, nós somos a alma que habita neste corpo. Entre nós e o corpo físico, existe uma união, ao que envolve o espírito, que se chama perispírito. Peri quer dizer que envolve o espírito. Não, é o ponto de ligação, como o espírito se liga a um corpo físico através do perispírito. Nós temos individualidade, nós temos autoconsciência
e nós temos livre-arbítrio. E o que ele está dizendo aqui dos animais, pelo menos dos superiores? Para animal, não dá para comparar uma minhoca com esse cachorro aqui, né? Não é a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos pensar no cachorro. Este animal aqui tem algo que subsiste. O corpo morre e algo subsiste. Que nós podemos chamar de uma alma inferior, de uma alma animal. O que ela difere do ser humano? Ela já é uma individualidade, sim. É desse meu cachorro. Mas ainda não tem autoconsciência, não pensa, logo existe. Nem tem livre-arbítrio, então não é uma alma humana. É isso que torna enorme a diferença entre a alma humana e a alma animal. Não tem autoconsciência, não tem livre-arbítrio. Do ponto de vista de suas qualidades. Não tem, mas será que terá? Entre o corpo físico e a alma do animal, tem alguma coisa? Existe um perispírito animal? Deve ter alguma coisa, porque, apesar de ser inferior, esta alma não consegue, ela está num nível vibratório, numa camada espiritual muito diferente do físico. Então, tem que ter algum cimento aqui que colhe um no outro. O que é, eles não falam, não por enquanto. Tá? Mas, se a gente dissecar um pouquinho isso aqui era na época. Então, com apenas esse conhecimento, eles não podiam explicar muito bem essa questão da alma animal. Era pouco. Mas hoje a coisa já avançou. A própria André Luiz já decompôs o perispírito em subcamadas. E então, nós já sabemos que o perispírito, na verdade, é constituído de várias camadas que fazem a intermediação entre o corpo físico e o espírito. Tá? Então, nós temos o físico, o etérico, o astral, o mental inferior, compondo a nossa personalidade, o nosso ego atual. O Vidal, o Paulo, a Norma, o Itamar, somos todos personalidades e temos esse conjunto aqui hoje. Mas esse conjunto é perene, são mortais. O corpo físico vai morrer primeiro e vai levar o etérico junto. Quando nós evoluímos muito, vem a segunda morte. O corpo astral morre também, e não precisamos mais dele. E se a gente for muito aqui, o mental inferior também torna-se desnecessário. O que é que sobra? Sobra a nossa parte divina, que alguns dividem em 3, mas eu não gosto muito de me prender em divisões, não. O importante é que existe uma parte que está ligada ao ego, à personalidade, isso aqui é que importa, a personalidade, e uma parte está ligada à individualidade. E nos animais? Nos animais, eles estão construindo essa ponte ainda. Isso é que eles não podiam explicar na hora. Eles não explicaram, não podiam falar do quaternário inferior, do ternário superior, tá? Mas eles falavam coisas assim. Tudo se encadeia na natureza. Vimos isso na semana passada e veremos isso hoje de novo, eles se repetem. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Não dá para explicar, nós não podemos. Ele não podia explicar isso por quê? Ele não tinha explicado isso ainda. Sem saber disso aqui, não dava para explicar os elos de encadeamento. Isso aqui são elos de encadeamento. Tá? Os animais não têm esses elos suficientemente desenvolvidos para terem as outras propriedades, que seriam a individualidade eles têm, mas que seriam o livre-arbítrio e a autoconsciência. Porém, são elos que se encadeiam. Então, em algum momento aqui, não vamos entrar nesse mérito não ainda, mas é provável que mais à frente, ou na semana, Paulo, vai sobrar alguma coisa para você falar mais sobre isso. Então, eu saio daqui agora e volto para terminar a minha parte, que é a última questão. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, nem em estado... Não, tem que estar mal traduzido. Quer dizer o seguinte, o homem, quando morre, naquela época dizia que ele entra num estado de erraticidade. A alma humana entra em estado de erraticidade. Eu acho esse nome muito mal escolhido para o que a gente conhece hoje do plano astral. Mas a pergunta é, e o animal também fica por lá?
Nós vamos nos encontrar, se eu desencarnar agora, eu vou encontrar minha cachorrinha que desencarnou 5 anos atrás, me esperando. Eles ficam numa espécie de erraticidade, pois não está mais preso a um corpo de carne, mas não é um espírito errante, não é nem um espírito nem errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. É a vida no astral. De idêntica à faculdade, não dispõe os animais. Ele não consegue ter autonomia no astral, se não tiver uma mente humana sustentando eles. Mas aí já é um papo mais cabeça. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa, ou seja, aquela parte que sobrevive à morte, aquela alma animal, que não é uma alma humana, que não tem todos os elos da cadeia, tá? Ela é tratada, ela é cuidada por uma categoria de espíritos, que não falam quem são eles, dá para a gente ter alguma suspeita, né? Espíritos da natureza, aquela história toda, né? Que cuidam deles. E são utilizados quase imediatamente. Diz Ramatiz que ele reencarna o mais rápido possível. Eles não conseguem ter uma vida no astral. Diz André Luiz que mesmo nós, nas nossas primeiras encarnações humanas, a gente não consegue ter vida no astral. Quando nós chegamos no astral pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, a gente não consegue viver naquele mundo. É muito estranho. E aí a gente entra em dormência e espera ser reencarnado. Os animais, com muito mais motivo, né, não conseguem viver no astral. Ok? Tua vez, Paulo. Assume. Não vou ler, não, mas enquanto o Paulo não está entrando, agora ele vai questionar a evolução. Assim como nós temos uma lei de progresso, os animais também têm. Questão 601. Os animais estão sujeitos como homem a uma lei progressiva? Bom, uma das 10 leis que a gente vai estudar na parte terceira do Livro dos Espíritos trata especificamente da lei do progresso, que é uma lei que se aplica a toda a criação, seja ela em que nível for. E o Vidal falou de espíritos da natureza, né? A gente trabalhou com eles, né? Espíritos da terra, em nossa entrada, da água. Resposta: sim. E daí vem que nos mundos superiores, para ser superior, basta ser um mundo de regeneração, né? Onde os homens são mais adiantados em quê? Em inteligência, que é principalmente o que está se tratando aqui, e na sua parte moral. E os animais também o são. Mas os animais ainda não têm o livre-arbítrio, a consciência do bem e do mal, então eles ainda não estão evoluindo nessa parte moral. Então eles evoluem a sua inteligência primeiro. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Deixa eu descontar das perguntas que você já me fez. Sim. Você acha que nesses mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também, os animais ainda são comida? Não. Então está chegando, hein? Está chegando a hora, hein, de deixar de ser comida. Os homens já devem ter desintegrado proteínas, carboidratos e outras coisas, já devem ter uma alimentação estilo astronauta. A carne laboratório está chegando. Mas segue. Vamos lá. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos. Olha só, a gente quando cria um animal, a gente é visto, dizem por eles, pela espiritualidade, como se nós fôssemos pais deles. E que exemplo a gente pode dar? Vamos diminuir um pouquinho aquela distância, Vidal, que você achou grande, né? Eu a diferença.
em vez de Deus, nós somos como fôssemos pais para os animais, ao invés de sermos criadores, né? Tendo neles os homens servidores inteligentes. Nada nisso há de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, e aqui eles citam o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos-nos dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. E aí a gente vê animais que são treinados, animais que têm... Porque tem animais que têm o faro muito melhor do que o nosso, o olfato é muito melhor do que o nosso, a visão é muito melhor do que o nosso. Então, existem certos órgãos que são muito mais desenvolvidos do que o nosso. Vocês têm ideia de qual é o animal menos inteligente que existe, considerado como animal? As águas vivas, porque elas não têm sistema nervoso e nem cérebro. Então, não teriam condições de manifestar, né, aquilo que vem do espírito. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas. E olha só, nós progredimos por ato da nossa própria vontade. Na própria pergunta já existe um ensinamento. Então não adianta botar a responsabilidade em outro. Eu não consegui isso por causa do fulano que não me deu aquilo, por causa disso ou daquilo. Não. O progresso é um ato de vontade. E já os animais, pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Como os animais não têm livre-arbítrio, não têm consciência, principalmente sobre as questões ligadas ao bem e ao mal, eles obram sem que se tenha uma relação direta de lei de causa e efeito com os seus atos. Eles obram pela força das coisas. Eles estão dentro de um plano maior, mas não por situações ou por questões que eles tiveram vontade de fazer. Na questão lá do papagaio. O papagaio, será que teve vontade em botar o cachorro de castigo? Claro que não. Ele só repetiu um som. Ele não queria causar nenhum dano, nenhum mal ao cachorrinho que ficou lá de castigo, inocente, coitado. Então, não existe neles a questão da expiação. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus. Essa é fácil, né? Se nem o homem, que a espiritualidade já diz, que ele sente Deus, ele não conhece a Deus, até que vai tentando, né? De todas as formas, de todas as maneiras. Não. Para eles, o homem é um Deus. E olha aqui a explicação que eles dão agora sobre aquela questão, né? A diferença, né? Como outrora, os espíritos eram deuses para os homens. Então, aquele Deus lá, colocado na questão anterior, Vidal, eu acho que está mais ligada à figura de deuses, né? Eu ainda aceitaria como distância até o Cristo, mas mais do que isso é exagero. Sim. Então, possivelmente,
o tempo do politeísmo, que tinha vários deuses, que eram simplesmente espíritos, né? Hoje a gente sabe disso. Pode estar aí a explicação para aquela distância, e com certeza não era tão grande. Questão 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, oh, meu Deus, vou deixar o telefone fora do ar. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores aos homens, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade? Claro que não. Né? Deus é perfeito e sabemos que existe a lei do progresso. Então, nada é perpétuo. A única coisa que é contínua é a mudança. A mudança nunca para. A coisa que é perpétua, que é eterna, é a mudança. Tudo está sempre mudando e sempre se alterando para uma condição mais estável, mais perfeita e mais bela. Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece um desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Aqui Kardec não faz nenhuma pergunta, ele faz uma afirmação, né? E aí vem a resposta que normalmente eles têm dado nessa parte. Tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Acho que se fosse o Kardec, eu batia na mesa e falava, mas por que a gente não pode aprender? Não dá para ensinar agora, não? Dava uma de abusado, né? Assim, as coisas aparentemente díspares, sem sentido, têm pontos de contatos que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Isso aqui chega a ser um balde de água gelada, né? Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, poderá ter uma ideia, poderá ter uma teoria, quem sabe, mas nunca uma certeza. E aí, talvez que nós estivéssemos tateando nas teorias, né? Tentando achar esses meios, essas energias, esses processos intermediários que se subdividem, que são extremamente detalhados e que são como que um matiz de cores do arco-íris, né? Que uma cor vai passando para outra sem que a gente sinta, sem que a gente perceba. É quase uma simbiose. O roxo para o vermelho, a gente não vê o ponto exato, a gente não diz exatamente aqui, pelo menos com o que a gente tem até hoje, né? Aqui começa o vermelho, aqui termina o roxo ou lilás. Aqui termina o azul, começa o verde. Então, não sei se vocês já viram uma paleta de cores, né? Qual é o verde? Onde começa o verde, onde termina o azul? Mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, muito restritas ideias lhe farão observar coisas por um mesquinho e acanhado prisma ou ponto de vista. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais e por nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então, tudo, as leis gerais, as leis da energia,
as leis de harmonia, todas estão ligadas à lei maior, que é a lei da criação e que é a lei de Deus. O maior, o que está embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo. Item A. A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? E aqui a coisa fica interessante. É um ponto de contato. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. Conforme eu já falei lá atrás, né? No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Talvez, por essa diferenciação, tenham chamado os animais não de ter uma alma, um espírito, que são denominações até que Kardec coloca no Livro dos Espíritos a diferença entre alma e espírito, a diferença didática, a diferença de linguagem. A alma é o espírito encarnado, o espírito é o espírito que está desencarnado. A inteligência... Voltou. Então, voltando aqui, a inteligência então, é uma propriedade comum. Os animais têm o seu princípio inteligente, mas nem por isso eles constituem um espírito. Eles podem ser um princípio espiritual, um princípio inteligente. Eles estão ensaiando para, ao adquirir a vida moral, se transformarem esse elo, né, que liga a vida dos animais para as primeiras encarnações como seres humanos, que está na dimensão astral. Terminou, Itamar? Terminou, não era essa a última? Acho que era. Era. Então terminou, a gente pode aproveitar para tirar dúvidas. dissecar um pouquinho mais os assuntos. Eu Então, gosto de deixar uma questão a mais, sabe? Dessa vez eu não deixei, normalmente eu deixo uma questão a mais. Dúvida? Jeff, fala, Jeff. Eu coloquei no chat aí, meu irmão. Tudo bom? Tá bom? Tudo. Eu coloquei no chat, mas eu vou falar aqui. Tudo. Irmãos, os animais pensam? É a pergunta do Jeff. Quer que eu responda ou você quer responder? Vai. Já começou, Os vai. animais pensam, Jeff, mas eles pensam de forma descontínua. É como uma lâmpada pisca-pisca de ave natal. Pensa, para de pensar. Pensa, para de pensar. Pensa, para de pensar. E por isso ele não consegue ter a consciência do eu sou, do eu penso, logo existo. Quando essa lâmpada, o cérebro, se acende, não apaga mais, é que ele faz a transposição e se habilitam a entrar no período nominal. O problema é que o corpo mental dos animais, se a gente voltar aqui para aquela figurinha lá dos 4 corpos, eles ainda são um pouco desenvolvidos. Eles precisam de rodar mais, precisam de fazer mais musculação mental para poder adquirir essa capacidade do pensamento contínuo. Tudo certo, Jeff? Tudo certo, Paulo. Os teus jacarés, os teus crocodilos Vidal. pensam? Aí já complica, né, Paulo? Paulo, Fala, Vidal. me diz uma coisa. Lá no livro de Gênesis, Deus determinou ao homem que dominasse, né, sobre tudo, né? Sobre os animais e tudo mais. Isso. Aí fica a pergunta. Hoje em dia o homem não consegue dominar mais os animais, né? Principalmente os silvestres, os animais selvagens. Como é que fica essa questão? O homem perdeu a autoridade, é isso, Paulo? Olha, o homem errou no trato com os animais, né? Desrespeitou, invadiu,
floresta, eu sei que mora aí perto, né? Mas os animais se submetem sim, cara. É porque antes, né? Você pode ver a diferença entre comportamento de certos animais. Eles têm respeito, têm admiração, têm carinho pelo ser humano. Agora, outros animais que provavelmente já viram a história de animais da mesma espécie sendo trucidados pelo homem, eles começam a ver o ser humano como um inimigo, né? Um cara que veio aqui para destruir. E eles têm as suas, mesmo no pensamento pisca-pisca, eles têm as suas lembranças, eles têm emoções. E muito provavelmente, acredito que seja por isso, né? Salvo se alguém tiver algum complemento aí para trazer. Faz sentido para ti? É que quando Deus criou lá os animais, né? Aí depois do pecado, Deus determinou que a serpente ia, né, Isso. pegar o calcanhar do homem, né? Ia ferir o calcanhar do homem. Uhum. E que seria. E aí nós iríamos pisar na cabeça da serpente. Ele está Uhum. falando nesse momento aí da serpente mesmo, da cobra mesmo em si? Porque dá a entender, Paulo, que os animais tinham um comportamento diferente antes do pecado, né? E depois do pecado passaram a ter outro, né? Ô, Jeff, se você seguir a linha de pensamento espírita, isso que está escrito na Bíblia é interpretado de forma alegórica, simbólica. Isso. A Kardec não considerava isso ao pé da letra. Então, muda muito a coisa. Dentro da obra espírita, a obra espírita ela é mais alinhada com a teoria da evolução de Darwin do que com o criacionismo. Ao contrário, até o Espiritismo consegue preencher os elos perdidos na teoria de Darwin, mas não se considera dentro do Espiritismo literalmente certas passagens bíblicas. Mas aí eu sei que a gente muda de assunto, é extremamente delicado. Eu quase fiquei quietinho aqui no meu cantinho, mas eu não resisti. Mas vamos lá. Trazer mais uma. A Bíblia tem que responder com a própria Bíblia, né? Tem uma passagem lá em Gênesis também, que Deus, quando a serpente, né, a dita serpente, consegue fazer com que Eva e Adão comam do fruto proibido, Deus vai lá e condena a serpente a quê? A rastejar no chão e a parir com dor. Lembra dessa? Então, se Deus condenou a serpente a rastejar no chão, é porque antes ela não rastejava. Parir com dor. Quando surgiram as anestesias, os partos, as cesarianas, essa condenação de Deus também, teoricamente, cai por terra. Então, isso aí eu acho que vem para somar com o que o Vidal falou, né? Que são todas grandes metáforas, grandes alegorias, né? Que a gente tem que procurar ter um entendimento mais completo. Faz sentido? Obrigado, Paulo. Obrigado. Entendi. Obrigado, Vidal. Nada, dispõe. Em outro momento, talvez, a gente conversa melhor. Mas sabe qual é o trecho que eu mais gosto aí desse capítulo da Bíblia? É a primeira linha. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Isso daí é quase literal. E aí, Vidal, depois disso, Deus teria criado a Terra e a Terra era escura, mesmo Deus tendo criado a luz. Ele separou, né? A luz Separou a luz das trevas. Então, a gente tem que ler com
Uma, tentando... fala. uma vez quiseram me colocar contra a parede, porque numa outra passagem, Deus disse que colocou os animais para os homens se alimentarem deles, e sabiam que eu era vegetariano. Uhum. Mas não é nessa passagem, não. É depois da queda, é depois do pecado. Aí, depois do pecado, é que a passagem lá, mais à frente, fala na alimentação. Ou seja, é um momento, né? Eu acho que nesse nosso capítulo de hoje, talvez a maior reflexão nossa é mesmo pensar o que nós sentimos e qual é a posição que nós devemos colocar os animais na nossa mente e no nosso coração. Quando eu parei de comer carne, eu confesso, eu percebi isso hoje. Eu parei por um motivo muito egoísta. Eu parei porque eu li o livro de Ramatiz sobre fisiologia da alma, falando sobre os malefícios da carne para os corpos sutis, do álcool, etc. Então, eu parei pensando no meu bem. O não maltratar os animais, não promover a dor no animal, era um benefício paralelo. Mas hoje eu já não penso assim. O homem provoca muita dor no mundo animal. Muita. Falar sobre o que é feito na indústria de alimentos da carne é duro, não pode ser falar assim para qualquer plateia, não, porque tem cenas proibidas para menores de 50 anos. Diz Ramatiz que nós derramamos muito sangue no planeta, muito sangue animal. E diz André Luiz como é o ambiente de um matadouro visto do astral. Tem uma passagem que Ramatiz visita um matadouro no astral. E o Brasil está na frente, né, nisso. Né? O Brasil está na frente nisso. Aí vem Ramatiz e diz o seguinte: a época já passou. O planeta não suporta mais esse derramamento de sangue animal. O sofrimento que nós provocamos no mundo animal passou do ponto. E, em compensação, a própria tecnologia, a ciência, está trazendo alternativas. Eu parei de comer carne há mais de 40 anos. Eu ia na rua, eu só podia comer pizza e canelone de ricota, não tinha mais nada para comer nos restaurantes. Hoje em dia, a oferta de alimentação vegetal, não vou nem falar vegana, vegetariana é muito mais fácil, é enorme. Né? E mais, os problemas ecológicos com a alimentação, os problemas para o planeta, os problemas do efeito, gases de efeito estufa, a destruição dos solos, nós chegamos a um ponto, numa escala tal, que não é só a questão do animal, não. O planeta está sofrendo com a nossa alimentação. E a gente olha aí, como Kardec tentou, e o mundo espiritual falou na época, está tudo nas entrelinhas, mas está tudo aí. É hora de a gente repensar alguns de nossos hábitos. Porque se o planeta vai virar um planeta de regeneração, não vai ter mais espaço para alimentação carnívora, não. Não será de repente. Vai ser assim. Uhum. Recursos estão aparecendo. Mas eu diria que na próxima reencarnação, dos que aqui estão presentes, esse assunto já será tratado de uma maneira muito diferente. Deu tempo. Então, hoje, com 48 anos, você está muito bem, né? 40 anos que você parou de comer carne, mas 8 que você nasceu, faz a prece para a gente para encerrar, já que você ficou até o fim. Vai pedir a quem para fazer a prece? Eu? É você, já que você ficou até esse encerramento. É verdade, eu fiquei mesmo, minha filha não chegou. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos imaginar nossos irmãos, carnados e encarnados, humanos e não humanos. Vamos imaginar as crianças, nossas crianças. Aquele deixar e vir as crianças é porque o reino dos céus a elas se assemelham. O reino dos céus pertence àqueles que se assemelham às crianças. Verdade. Mas, se as crianças se assemelham àqueles espíritos superiores,
Existem serezinhos na nossa volta que se assemelham às crianças. Se nós olharmos quantas pessoas têm no seu cãozinho uma criancinha, um filho, hoje em dia é comum as pessoas tratarem seus animais como tratam os filhos, que já cresceram e se foram. Os animais estão num estágio ainda de inocência também. Ao adquirir a consciência do eu penso, logo existo, eles não têm karma, eles não acumulam karma. Então, pensando nesses serezinhos que estão atrás de nós, estão vindo atrás de nós, mas estão vindo, é que nós pedimos ao mundo espiritual que olhe por todos nós, encarnados, encarnados, humanos e não humanos. Somos todos filhos de Deus, criados pelo Pai, todos nós com um destino maior, um destino ainda inimaginável para nós. Mas estamos caminhando e estamos aprendendo. Hoje aprendemos palavras que nos foram trazidas há cerca de 170 anos e estamos descobrindo novidades nelas. Que nossos mentores, que nossos guias nos inspirem para que a gente possa entender melhor e mais profundamente aquilo que foi dito e escrito 170 anos atrás. Que nós possamos não apenas entender, mas incorporar em nossa maneira de ser, de viver, esses ensinamentos. Que nós possamos habilitar a permanecer nesse planeta quando ele estiver feito a grande transição. E assim, agradecemos aos irmãos pela inspiração que nos foi proporcionada hoje, por tudo que serviu à nossa evolução. Pedimos permissão para encerrarmos os trabalhos, dando todos graças a Deus.